gravar. Tá bom, obrigado, professor. Mas ainda não começou não, tá tentando gravar aqui, eu acho. Porque quando vai gravar, aparece vermelho aqui na minha Não, tela. começou a gravar, começou. Tem certeza? Tem, que pra mim já tá aparecendo que tá gravando. Dá Tá esse bom. bug mesmo. Agora que apareceu pra mim, ó, gravando. Mas beleza, vamos lá, vamos lá. Então, novamente, eu tô trabalhando com... Eu tenho essa consulta, tá certo? Que é select, eu quero retornar os atributos LORDKey e LPartKey de line item. E a minha condição de seleção é o quê? Que as tuplas têm que ter esse valor de LORDKey, tá certo? Bom, então uma estratégia para otimizar a execução dessa consulta vai ser o quê? Criar uma estrutura de índice. Então, vou criar uma estrutura de índice na tabela line item. E quem que vai ser minha chave de busca? O atributo que eu estou utilizando na condição de seleção. Por quê? Porque quando eu for fazer a busca na minha estrutura de índice, eu vou procurar por quem? Por LORDKey, que é exatamente quem eu quero localizar dentro da tabela. As tuplas têm um LORDKey igual a esse valor aqui. 5572166. Tá certo? Então, é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Estou criando um índice não cluster, tá certo? Ou seja, é um índice secundário. Então, fisicamente, a tabela não vai estar ordenada pela estrutura de índice, mas se eu acessar as tuplas pela estrutura de índice, eu recupero de forma ordenada. O nome do índice é o I1 on, que eu vou dizer qual a tabela, que vai ser line item, desculpa, e a minha chave de busca vai ser o LORDKey, tá certo? E aí eu vou botar lá os meus parâmetros de preenchimento, que espero que todo mundo tenha entendido, tá certo? Então vou botar o pad index igual on e o fill factor igual a 100. O que é que eu estou dizendo com esses dois parâmetros, pessoal? Quem que pode me dizer? O fill factor é a taxa de preenchimento de nós, né? Isso. E o pad E o index pad on? index Quer dizer que quando ele tá on, quer dizer que vai ser tudo preenchido, né? Todos os... Isso. O fill internamente, factor né? vai... Isso. O fill factor vai valer tanto para os nossos folhas como para os nós internos. Se o pad index estivesse off, essa taxa de preenchimento 100% estaria só valendo para quem? Para os nossos folhas. Tá certo? E aí, a vontade de usar um ou usar o outro, tá lá na nossa aula, se eu não me engano, é a aula 03, tá certo? Então, dê uma recapitulada, assistam novamente a aula, que aí vai ficar claro para vocês a ideia dessa taxa de preenchimento, tá certo? Isso é um parâmetro muito importante que tem a ver com a altura da árvore e com o custo de manutenção da árvore, tá certo? Então, essa é uma decisão importante que o DBA toma na hora de criar o índice. Bom, então vou criar essa estrutura... Oi? O padrão é com L off e 100%, né? O padrão, quando você não define. Isso, o default é. Exatamente. Certo. Off 100%, exatamente. Então vamos lá, vamos executar esse comando. Então ele vai criar uma árvore B+, para minha tabela line item, certo? Aí demora um pouquinho, porque ele está criando essa árvore B+. Pronto, ele criou a minha árvore B+. Vou aqui para consulta, ó. Antes do índice, eu tinha o quê? Um table scan, tá certo? Agora vamos ver aqui o que é que ele vai ter de plano de execução. Pronto. Então vejam que a operação mais à direita, ele está fazendo o quê? Um index seek. O que é que significa? Ele está indo na estrutura de índice, tá certo? Para encontrar o quê? Uma entrada lá na folha que tem esse valor de chave de busca. Localizando essa entrada, eu tenho o que ao lado dessa chave de busca? Eu vou ter um ponteiro que vai apontar para a página, ou as páginas, se tiver repetição, de tuplas que tem esse valor de LORD aqui. Ficou claro isso, pessoal? Bom, eu acho que sim. Então, ele vai fazer esse index seek procurando entradas na estrutura, lá numa folha que tenha uma entrada com esse valor de LORD aqui, que é a minha chave de busca. Aí ele tem que ir na tabela. Por que ele tem que ir na tabela? Que esse R é de lookup, pessoal.
Você vê que ele é um RID lookup heap, ou seja, ele está indo no arquivo heap, que é o arquivo que tem os dados da minha tabela armazenado. Tá certo? Por que ele está indo na tabela? Quem pode me dizer? Vamos lá, É pessoal. porque não tem include, né? Porque não tem o include? Hã? Porque tá sem o include? Tudo bem, Tem que é porque pegar está as sem o duplas de include, L mas partir. é porque ele tem que pegar o quê? O atributo LPartKey, exatamente. Porque se ele ficar só na estrutura de índice, ele só tem quem? O L order key. Se eu tirar o LPartKey daqui, tá certo? Eu vou tirar o LPartKey. Desculpa. Vamos ver como é que vai ficar o meu plano. Então vejam que aqui meu plano de execução tem o quê? O index-seek, o RD lookup, tá certo? Se eu tirar o LPartKey, ou seja, ele a priori, a rigor, não precisaria ir na tabela, porque o atributo que eu quero aqui na minha consulta já está na minha estrutura de índice. Então eu venho aqui, vou pedir para ele mostrar o plano de execução, e aí a gente vê aqui o quê? Só o index-seek. Por quê? Porque ele não precisa pegar mais nenhum outro atributo do resultado da consulta lá na tabela. Bom, então, mas só que minha consulta ela precisa de quem? Do LPartKey. O DBA tentou convencer lá o usuário, cara, faz uma consulta sem esse LPartKey para facilitar a vida da gente. Ele disse, não, eu quero. E aí, como é que a gente pode resolver esse problema, pessoal? Botando ele no include. Colocando o L Exatamente. partir na estrutura de índices, né? Exatamente, usando o quem? O include, tá certo? Então, eu vou remover aqui a estrutura de índice. Estou fazendo isso aqui só para facilitar a minha vida aqui, mas sempre tente usar os comandos SQL Server mesmo, viu, pessoal? Dá o drop index. Então, aqui, ó. Então, aqui foi o índice que eu criei, eu vou remover esse índice, né? Então, vou dar um delete. Pronto, removi. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou dizer o seguinte, ó, eu quero que na minha estrutura de índice eu também tenha aqui atributo. O atributo LPartKey. O LPartKey, tá certo? Vou executar a consulta, vou executar essa criação do índice. Lembrando o seguinte, que eu estou correndo o risco da minha árvore ter se tornado mais alta, porque eu estou incluindo o atributo LPartKey nos nós folhas da minha árvore, tá certo? Bom, aí eu tenho aqui, ó, a consulta com os atributos LORDKey e LPartKey. Esse aqui é o plano de execução que estava antes, quando eu tirei o LPartKey. Bom, com o índice tendo a minha coluna include, vamos ver como é que ficou o plano de execução dele, dessa consulta, desculpa. Aqui, fazendo o index-seek. Ficou claro? Aí vamos supor que eu vou ter a nova consulta que quer o atributo LSupKey. O que é que vai acontecer agora, pessoal? Hein, pessoal? O que é que vai mudar no plano de execução? Tem que esperar o delay aqui, professor, que ainda tá na consulta antiga. Ainda tá na criação antiga. Ah, é? Será que se eu desligar a câmera, melhora a largura de banda? Vamos lá. Destravou? Ainda não. Eu vou parar a apresentação e começar de novo. Estão vendo agora? Agora sim, professor. Ó, então eu criei. Vocês viram essa parte que estava a criação do índice, não viram? Sim. Beleza. Então eu criei o índice, tá certo? Tendo o include
usando o include para inserir dentro da estrutura de índice o atributo L_Key. Quando eu fiz a consulta aqui, ó, com o L_Key e o L_Key, que eu quero o resultado da consulta, então eu só tenho a operação do index_seek. Por quê? Porque o atributo L_Key agora também está na árvore B+. E eu não preciso ir lá na tabela para pegar o valor do atributo L_Key. Quando eu colocar um novo atributo, por exemplo, L_Key, o que é que acontece agora com o plano de execução, pessoal? Quem pode me dizer? Agora vai ser incluído a estrutura de heap, a heap, né? Que é o disco. A É, tabela. eu vou incluir no meu plano de execução que a busca da página, tá certo? Da tabela que tenha tuplas com esse valor de L ordem Por que eu vou precisar disso? Porque ele precisa encontrar esse atributo L_Key, porque esse atributo não está na estrutura de índice. Então, aqui, se eu olhar para o plano de execução para essa consulta agora, ó, ele voltou a fazer quem? O RAD lookup no heap. Tá certo? Então, por que isso? Porque ele precisa trazer esse atributo. Se eu quisesse, essa é a nova consulta e eu quero também otimizar a execução dessa consulta, o que é que eu faria? Removeria a estrutura de índice antiga, que só tem o L_Key, não include o L_Key, e criaria uma nova estrutura de índice, a minha chave de busca é L_Key, tá certo? E colocaria o include como sendo quem? L_Key e L_Key. Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro, professor? Ó, outra coisa importante vocês observarem aqui, que o Breno, quando ele fez a pergunta, ele fez essa observação. O L_Key está na estrutura de índice, mas não faz parte da chave de busca. Tá certo? Para provar que isso é verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui uma consulta que vai usar só o L_Key. Não vai usar a minha chave de busca, que é quem? L_Key. Então, vai usar o L_Key. Então, se eu pedir para ele mostrar o plano de execução, o que é que ele está fazendo? Está fazendo um index scan. O que é que seria esse index scan? Ele vai ler todos os nossos folhas da árvore B+. Por que ele está fazendo isso? Porque ele sabe que tem esse atributo lá na árvore B+, tá certo? Mas esse atributo não é mais chave de busca, esse atributo não é chave de busca, então não posso fazer um index_seek, e aí eu vou ter que o quê? Ler toda a minha estrutura de índice para encontrar tuplas que satisfaçam essa condição. Ficou claro, pessoal? Sim ou não, pessoal? É importante que isso fique claro para vocês, que eu coloquei o L_Key na estrutura de índice, mas não é chave de busca. Tá certo? Tudo ok, professor. Beleza. Mais alguma dúvida? Algum esclarecimento que vocês precisam? Rapaz, era com uma dúvida da questão da altura da B+, no pior caso que eu tinha. Que era uma das questões que tinha que fazer. Certo. Tava fazendo essa questão, certo? E eu tava considerando que o pior caso era que você tinha primeiro, aquela quantidade mínima de nós, né, que era descrito na questão, Isso. para cada modo, e que você tinha a quantidade mínima possível de filhos também para cada nó, que era 2, né? Essa Isso. segunda parte é correta E mesmo? Ou é o realmente o pior seguinte, caso foi o mal? pior caso é esse, que você falou. É o quê? A raiz tem duas entradas e os outros nós têm n sobre duas entradas. Porque quando eu calculei na aula a altura da árvore B+, eu considerei todo mundo com a quantidade n sobre 2, inclusive a raiz. Mas ainda há um pior caso, né? Até um pior do pior caso, que seria o quê? A raiz ter só 2 filhos. E o resto da árvore está com a quantidade mínima. Ficou Beleza, claro? faz sentido. Não, ficou, Tá ficou bom. claro, é porque eu tava com essa dúvida porque tinha, num daqueles momentos que a gente fica refletindo sobre a questão, pensando que se tinha um caso pior do que esse ou não, né? Mas realmente é isso. É isso mesmo, exatamente. Mais alguma dúvida, pessoal?
Bom, percebi que a quarta aula, né, que é a aula 04, tiveram poucas visualizações. É importante vocês assistirem às aulas. Eu sei que eu postei só ontem, tá certo? Mas foi assim, na quarta-feira eu tive que vir aqui na emergência com meu pai, fiquei o dia todo com ele no hospital, tá certo? E aí realmente ficou muito estressante e eu não conseguia trabalhar, além de estar no hospital, tá certo? Por isso que eu só consegui gravar essa aula na quinta-feira. Eu tentei gravar logo de manhã cedo para postar para vocês. Mas é importante que vocês assistam às aulas para tirar essas dúvidas, porque se deixar essa dúvida para a próxima sexta, vai acumular com mais aulas ainda, entendeu? Então, tenham cuidado com essa questão. E sempre que Professor, você tiver... Oi? eu vi essa aula aí no caso, eu vi que tem as matrizes, os vetores bidimensionais, aí à medida que eu tiver mais atributos, eu posso ir aumentando a dimensão, né? Ou não? Exatamente. É isso mesmo. É Lá nos porque arquivos grade. lá só foi É isso exemplificado mesmo. até por questões de simplicidade, só foi explicado lá com duas dimensões, né? Mas à medida que eu aumento os Isso. atributos, eu posso ir evoluindo nessas dimensões, né? Isso. Eu posso ter um vetor n-dimensional. Porque para chegar em quatro dimensões, eu não consigo nem construir, né? O vetor, né? Desenhar. Tá certo? Mas a ideia é exatamente essa, Denis. Ok, Aumentei a entendi. quantidade, aumentei a quantidade de chave de busca lá no arquivo grade, tá certo? Eu aumento a dimensão, tá certo? Quando eu aumento a dimensão, é mais uma dimensão dentro do vetor. Ok. Beleza, Ben. Mais dúvidas, pessoal? O Na pessoal tá verdade, entendendo tudo. na verdade ia dar até um Diga aí, João. feedback, mas era É, só para quesito de organização mesmo, que era, se fosse possível, o senhor, quando for passar um entregável para um dia, mandar um e-mail é. dizendo os entregáveis e o dia que o senhor quer de deadline, que isso ajuda na hora da organização mesmo. Mas é só porque ajuda Tá bom, mesmo, né? Mas é tranquilo. tá bom. É porque é o seguinte, o que foi que a gente tinha combinado? Os desafios que tiverem nas aulas publicadas essa semana, vocês entregam só na outra sexta-feira. Tá certo? Então, por exemplo, o desafio que vocês viram nos slides da aula 3 e 4 essa semana, vocês vão entregar só na outra sexta-feira. Então, foi assim que a gente combinou o calendário. Não, tranquilo, tranquilo. Mas eu posso tentar porque, João, é o seguinte, eu tenho essa disciplina, tenho a disciplina da pós, tá certo? A gente está com um projeto com a Cefaz do Maranhão e a gente está dando curso também à distância, tá certo? Então é uma loucura, bicho. Muita coisa ao mesmo tempo. Hoje eu tive deadline para enviar o projeto de renovação da Bolsa de Produtividade e Pesquisa. Entendeu? Então, e tem as atividades domésticas. O problema dessa pandemia é o seguinte: tudo bem, a gente fica em casa. Só que a gente fica em casa aumenta a carga de trabalho da gente. A Porque casa a fica em gente, você também, né? a Eu gente que sei tem que como arrumar é. a casa. Mas teve um dia que eu fui lavar roupa na máquina de lavar, apareceu um vazamento na máquina. Eu cheguei na cozinha, estava toda alagada a cozinha, entendeu? Então, assim, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que a gente vai, sempre vocês me dando esses feedback, eu vou tentando me adaptar para melhorar a vida de vocês também. Tá certo? Professor, o senhor tem mais notícias a respeito da situação da universidade, assim? Ou não surgiu mais nada? Com relação à volta presencial, Com relação a uma possível volta do semestre futuramente, assim. cara, com relação à volta presencial, eu duvido muito que tenha aulas presenciais esse ano ainda. Enquanto não sair uma vacina, eu acho que não vai ter, que é um risco altíssimo para todos nós, tá certo? Com relação a semestre, então esse semestre está terminando em outubro e logo em seguida a gente vai começar o segundo semestre, tá certo? Bom, esse foi um modelo aí que eu não concordo muito, implementado pela UFC, que veio de cima para baixo, mas aí teve modelos de outras universidades, eu cito, por exemplo, o exemplo da UFPE, o que ela fez?
ela criou 3 semestres nesse ano, tá certo? Então, ao invés de ela fazer o 2020.1, ela vai fazer o 2020.2 e criou um terceiro, que é o 2020.3. Qual é a vantagem desse terceiro semestre? Que todas as disciplinas, o aluno não vai ser obrigado a fazer. São disciplinas que não vão ter impacto no IRA se o aluno deixar de fazer ou desistir da disciplina, tá certo? Então, eu acho que ficou algo mais... E eles só vão começar as aulas em agosto, eles se planejaram mais, entendeu? Então, porque tem gente, demorou muito para começar, é porque o pessoal não quer. Não é isso. Vocês estão vendo que eu, como professor, tenho um problema de banda de rede. Imagina os alunos que moram em áreas mais afastadas, entendeu? Então, eu imagino que tem muita gente com muita dificuldade espalhada pelo UFC. Então, assim, o que eu sei de planejamento para esse ano na UFC, isso vai ter agora o 2020.1, que a gente termina em outubro, tá certo? E vai logo em seguida estar começando 2020.2. Agora, sim, eu lamento muito porque, por mais que a gente se esforce nessas aulas remotas, tá certo? O nível de aprendizagem de vocês é mais baixo. Não dá para negar isso, entendeu? Porque, por exemplo, eu sinto falta de recursos para desenhar, tá certo? Para, sei lá, explicar algo usando o quadro. Então, não fica muito fácil isso. Tá certo? Só. Eu sei, realmente tá complementando, mas até dar uma sugestão. Eu tinha mandado aqui, tem o Google Jamboard. Você pode utilizar para fazer uns desenhos. É simulando uma lousa mesmo. O problema não é fazer só o desenho, mas, por exemplo, eu estou fazendo a projeção do SQL Server. Eu quero riscar a consulta do SQL Server, eu não consigo. Tá entendendo? Então, se eu estou fazendo uma apresentação numa parede que tem um quadro, sei lá, eu posso ficar riscando na apresentação. Porque aí fica mais fácil de explicar para vocês. Essa coluna aqui é importante para criar o índice porque ela vai ser a chave de busca. Então, é mais isso. Mas, assim, eu estou testando essas ferramentas. O Pablo, inclusive, postou uma hoje para a gente testar. Mas quando for para desenhar mesmo, assim, eu vou fazer isso, tá certo? Vou usar. De qualquer forma, assim, já não fica tão fácil o desenho também, né? Porque eu não testei essas ferramentas, mas no meu caso, que eu fico tentando sincronizar com o meu iPhone a apresentação do Keynote e riscar no iPhone, às vezes eu perco a sincronização, tá certo? Aí tem algumas dificuldades. Mas a gente vai tentando. A gente vai tentando. Professor, Certo? no caso das atividades para a próxima sexta, que eu estava vendo a aula e tem a questão que é de laboratórios. No caso, o que é que seria para entregar? A gente faria o código mesmo, entregaria esse código? Que aí você pede lá para a gente fazer uma questão e marcar o tempo para ver essa criação de índice. Isso, é o que eu quero que vocês marquem o tempo. Não precisa colocar consulta, não. Porque a criação do índice. O que eu quero? Que vocês marquem o tempo. Aí vocês vão dizer, o tempo sem índice foi tanto, o tempo com índice foi tanto. Por que houve a redução de tempo? Por que não houve redução de tempo? É sempre para justificar aqueles resultados que vocês vão enxergar. Esse aqui é o entregável. Sim, tipo uma justificativa mesmo, não? Meio que um relatório. Isso, exatamente. Exatamente, um relatório do experimento. Ele não precisa ser uma coisa muito prolixa, não. Sejam bem precisos, tá certo? Objetivos e precisos. Beleza. Mais alguma coisa? Na verdade, eu tenho uma dúvida, mas é para tirar com o senhor sobre o trabalho que eu enviei, certo? Não, não é nada muito grande, não. É só tirar mesmo. Não, é o seguinte, eu estava fazendo um resumo do capítulo de 4, né, do slide, que é o índice, e ele ainda estava um pouquinho completo, certo? Mas as questões que foram colocadas no entregável, eu coloquei lá, com a resolução também. Tá bom. Era agora, só disso. Não, tranquilo. Agora, João, eu acho que não era necessário, não precisa, né? Pronto. Não precisa. Não. Isso. O resumo era só do capítulo 2 e 3, né? Isso. Não, isso, exatamente. Não precisa. É porque eu estava fazendo porque isso realmente ajuda a acompanhar a aula. Com certeza.
Isso realmente Isso é ajuda, verdade. assim, produtividade Sem aumenta um sombra de pouco. dúvida. Sem sombra de dúvida. Tá certo? Mas beleza, isso aí não tem problema não, João. Pode, se quiser continuar fazendo esses resumos, que é bom para ti mesmo. E eu posso corrigir e te dar dicas. Só que aquilo não vai contar para nota. Tá Não, certo? claro, claro. Mais alguma coisa, pessoal? Podemos sextar? Você está com as outras aulas. Ainda tem aula, vocês? Rapaz, eu vou ter ainda uma reunião. Caramba. Assim Divertido. mesmo. APS, de 8 às 10 da noite. Lembra do início mesmo, da quarentena que a caramba, gente tinha ninguém reunião merece, até dia né? de sábado, João? Cara. Cara. Pois tá bom, pessoal. Bom, de qualquer forma, um bom final de semana para todos, tá bom? Cuidem-se, tá certo? E na próxima sexta a gente se encontra de novo. Enquanto isso, vai surgindo dúvida, podem mandar mensagem para mim, tá certo? O link do. Professor, link- o senhor pode colocar o link desse resumo gravado depois lá no grupo do WhatsApp que foi criado, ou então no YouTube mesmo? Não, vou botar no YouTube. Ah, pois tá bom então. Obrigado, professor. Tá bom, Matheus? Falou, cara. Valeu. Tchau, professor. Boa Até noite. mais, Grande professor. abraço, Boa tudo noite. de bom para vocês. Boa noite. Você também.